Eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte tema: por que acreditar na Bíblia? Talvez você que está me ouvindo acredite na Bíblia, mas será que você tem argumentos para alguém que te perguntar a respeito da razoabilidade da sua fé? Se alguém te perguntar por que você acredita na Bíblia, o que você responderá? Você dirá: acredito nela porque é a palavra de Deus. Ou você vai dizer: acredito na Bíblia porque a Bíblia diz que é inspirada por Deus. Talvez essas respostas não sejam suficientes. Por que nós acreditamos na Bíblia? Muitas pessoas não acreditam nela e dizem: papel aceita tudo. Sim, é verdade, papel aceita tudo. Mas você aceita dinheiro, não é mesmo? Ainda que ele seja papel. Afinal de contas, por que acreditamos na Bíblia? Será que é apenas por uma questão de tradição? Alguém me ensinou a acreditar na Bíblia, então eu acredito. Se for apenas por tradição, poderíamos trocar a Bíblia por um outro livro sagrado. Quem sabe o Alcorão, o livro do Mórmon, ou o Evangelho de Allan Kardec. Se for apenas por tradição, podemos trocar. Mas existem argumentos racionais que apoiam a nossa fé na Bíblia Sagrada. Mencionarei alguns aqui, sendo que alguns deles são indícios da veracidade bíblica e outros podem ser considerados provas. Muito bem, o primeiro argumento: a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. O livro mais vendido de todos os tempos. Quer dizer que ele é muito valorizado. Talvez por ser verdadeiro. Então, isso é um indício. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. Por que será que a humanidade valoriza tanto a Bíblia? Ela deve ser verdadeira. Só para vocês terem uma ideia, quando não existia imprensa, milhares de cópias da Bíblia eram feitas manualmente. Esse livro deve ter algum valor muito grande para que pessoas se disponham a copiá-lo manualmente. Isso para nós hoje é algo totalmente impensável. Um livro tão grande como a Bíblia ser copiado manualmente, mas isso foi feito milhares de vezes. Só do Novo Testamento, os arqueólogos já encontraram mais de 5.000 manuscritos, sejam completos ou parciais. Só para vocês terem uma ideia da importância deste número, da obra de Platão foram encontradas apenas 7 cópias. Mas o Novo Testamento, mais de 5.000 cópias. Então, por que será que este livro é tão valorizado, chegando a ser copiado manualmente? Ele deve ser verdadeiro, mas isso é apenas um indício. O argumento número 2. A Bíblia é citada por outros livros sagrados e por religiões diversas. O Alcorão cita personagens bíblicos, cita Noé, Abraão, Moisés e Jesus. O livro do Mórmon cita Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo cita a Bíblia. Afinal, ele foi escrito com base nos Evangelhos da Bíblia. Então, por que esses livros sagrados e essas religiões citam a Bíblia? Porque buscam nela autoridade. A Bíblia é fonte de autoridade. E isso é um indício de que ela é verdadeira e superior. Afinal de contas, o Alcorão foi publicado na íntegra no ano de 1694. E a Bíblia já estava pronta há 17 séculos. O livro do Mórmon foi publicado no ano de 1830.
A Bíblia já estava pronta há muitos séculos. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Quer dizer, a Bíblia já estava pronta há muito tempo. Estes livros buscam autoridade na Bíblia, até para fundamentarem suas próprias afirmações. Então, isso é um indício de que a Bíblia é verdadeira e superior. Se até as religiões que não são cristãs ou que processam um tipo de cristianismo diferente do bíblico, se elas citam a Bíblia deve ter algum valor muito considerável. O terceiro argumento: a Bíblia não perde a sua validade. Sabemos que livros didáticos precisam ser substituídos a cada ano, porque eles têm que ser atualizados, eles têm que ser modificados, porque os conceitos vão mudando, mas a Bíblia não precisa ser modificada. Há quem faça versões modernas, mas a Bíblia não precisa disso também. A Bíblia não precisa ser alterada, a sua validade é permanente. E nós lemos hoje uma passagem bíblica escrita há 2000 anos atrás e parece que ela foi escrita para nós, porque ela fala da natureza humana, como era naquela época e continua sendo ainda hoje. Ela também fala do caráter de Deus, que nunca mudou. Por isso, a Bíblia não perde a sua validade. Isso parece indicar que ela é um livro verdadeiro. Outro argumento número 4, é que a Bíblia contém algumas afirmações científicas surpreendentes, muito avançadas para a época em que as Escrituras foram registradas. É claro que o propósito da Bíblia não é científico. O propósito da Bíblia não é satisfazer a curiosidade humana, mas encontramos, eventualmente, algumas afirmações surpreendentes, como vemos no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, que está escrito: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Olha o que está escrito aqui. Jó falou que a terra paira sobre o nada. Olha que afirmação exata e surpreendente. O livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Os comentaristas colocam o livro de Jó lá perto do livro de Gênesis, em termos de época de escrita. E como o autor poderia afirmar que a terra está pairando sobre o nada? Ele afirmou, acertou, sem conhecimento científico. Isso parece indicar que a sua fonte de informação era superior e sobrenatural. Temos também uma afirmação muito interessante no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22, onde nós lemos o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha, o texto está dizendo que a terra é redonda. O livro de Isaías foi escrito vários séculos antes de Cristo. Entre 7 e 8 séculos antes de Cristo. Como é que Isaías poderia saber que a terra é redonda? Não, ele não poderia saber. Mas Deus sabe. E por isso aqui está escrito. Então são evidências de que a Bíblia é sobrenatural, verdadeira e de origem divina. Vamos a outro argumento: as evidências arqueológicas. Os arqueólogos procuram, escavam e, vez por outra, encontram elementos que confirmam o que a Bíblia disse. Não que nós precisamos dessas confirmações.
Não, a nossa fé não precisa de confirmações. Mas, para quem tiver interesse em conhecer, existem evidências arqueológicas, como por exemplo, no templo de Karnak, no Egito, desenhos e escritas contam a vitória do faraó Cisa contra o reino de Judá, ocorrida por volta do ano 1000 a.C. E isso está registrado na Bíblia em 1 Reis 14, 25 e 26. Ou seja, as evidências arqueológicas confirmam a veracidade histórica da Bíblia. Afinal de contas, a maior parte do conteúdo bíblico é história. E essa história vem sendo confirmada por diversas evidências arqueológicas. Outra delas é a pedra moabita, que está no Museu do Louvre, em Paris. Naquela pedra existe um relato sobre a rebelião do rei Messa de Moabe contra Israel, e que está escrita na Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 3, versículos 4 a 27. Outra evidência arqueológica é a crônica de Nabonido, que se encontra no Museu Britânico, relatando a queda da Babilônia, confirmando o que está no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículos 30 e 31. A história do Novo Testamento pode ser confirmada de forma abundante, porque é uma história que acontece durante o Império Romano. Então, podemos cruzar as informações do Novo Testamento com a história do Império Romano e encontraremos uma quantidade enorme de correspondências mostrando que o relato bíblico é verdadeiro. Nós temos no Novo Testamento a citação de muitos personagens, muitas autoridades relacionadas ao Império Romano, e isso pode ser confirmado na história de Roma. Algum tempo atrás, havia um questionamento sobre a existência de Pôncio Pilatos, aquele que entregou Jesus para a crucificação. Mas os arqueólogos descobriram na cidade de Cesareia, lá em Israel, um pedaço de mármore onde se encontra uma homenagem de Herodes para Pôncio Pilatos. Então eu estive lá em Cesareia, eu vi essa pedra, pude ver lá a inscrição em latim, onde temos essa homenagem a Pôncio Pilatos. Então é uma evidência arqueológica confirmando o relato bíblico. Muito bem. Então, o que isso nos mostra? A Bíblia, ela está diretamente relacionada com a história geral. Ela está totalmente ligada com a história geral. O que nós temos aqui na Bíblia, em grande parte, é história. Está plenamente coerente com os livros de história. Os livros de história têm lá uma divisão dos fatos, como ocorridos antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, até nesse ponto, os livros de história estão relacionados com a Bíblia, sendo aí evidência de que a Bíblia é verdadeira. Muito bem, vamos ao sexto argumento. A nação de Israel é um dos principais argumentos para a defesa da veracidade da Bíblia Sagrada. A existência de Israel é uma prova para o mundo de que a Bíblia é verdadeira. A existência de Israel é uma prova até mesmo da existência de Deus. Então, Israel está aí como uma evidência para o crente e para o ateu. Porque Israel está na Bíblia, não é verdade? Desde o livro de Gênesis, e Israel está hoje aí no mundo. De maneira que os jornais diários, eles mostram a continuação do relato bíblico. Então nós lemos na Bíblia a respeito do Egito, da Síria, da Grécia, de Israel, de Roma
E hoje nós lemos nos jornais a respeito do Egito, da Síria, de Israel, de Roma. É continuação da história bíblica. Mas isso pode para muitos parecer algo normal e não ter grande importância. Mas vejamos o seguinte: Israel tem uma diferença em relação a estes outros povos que eu mencionei, porque a existência de Israel é um milagre. Como assim um milagre? Veja bem, no ano 63 a.C., o Império Romano dominou Israel. Então começou ali um declínio de Israel. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo judaico foi derrubado. No ano 132 depois de Cristo, houve uma dispersão dos judeus pelo mundo. É verdade que a dispersão começou muito antes, mas no ano 132 houve uma dispersão importante. Os judeus abandonaram Jerusalém, foram obrigados a sair de Jerusalém. Então, daí em diante, a nação de Israel deixou de existir no sentido de Estado no mundo. Israel ficou fora do mapa. Não existia mais no mundo um país chamado Israel. E esta realidade persistiu por quase 2000 anos. Hoje, para nós é muito natural pegar um mapa mundi e ver ali Israel, mas durante quase 2000 anos isto não foi possível porque Israel não estava no mapa. Entretanto, o livro de Apocalipse cita Israel relacionado aos fatos do fim dos tempos. Então Israel é citado nominalmente ou indiretamente em Apocalipse 7:4, Apocalipse 11:2 e Apocalipse 20, versículo 9. Então, veja bem, Israel ele está no cenário escatológico do Apocalipse. Israel está no cenário dos fatos dos últimos dias. Então pense bem, uma pessoa vivendo no ano 1000 depois de Cristo e lendo o Apocalipse poderia ter uma atitude de incredulidade. A pessoa poderia dizer assim: esse livro aqui é mentiroso mesmo, porque Israel já deixou de existir há tanto tempo, então esse Apocalipse é uma bobagem, porque Israel não estava no mapa. Mas em 1948 Israel voltou a ser um Estado. E isso foi um milagre. Por que um milagre? Porque é algo que não aconteceu com nenhum outro povo no mundo. Nenhum outro povo ficou quase 2000 anos disperso, espalhado pela terra e depois voltou para a sua terra, voltou a ser um Estado constituído. Não, isso só aconteceu com Israel. E por que aconteceu? Porque foi um cumprimento profético. Então, o aspecto profético é uma outra linha de argumentos a favor da veracidade da Bíblia. Por causa disso nós dizemos, a Bíblia é verdade, porque muitas profecias bíblicas já se cumpriram e muitas vão se cumprir ainda. Mas estamos falando do retorno de Israel para a sua terra. Nós temos na Bíblia muitas profecias de que Israel voltaria para a sua terra. Então citarei algumas referências onde você pode encontrar estas profecias. Deuteronômio 30, versículos 1 a 10, 1 Reis 8, 46 a 52, Jeremias 18, 5 a 10, Jeremias 16, 15 a 16, Jeremias 29, 12 a 14, Ezequiel 36, 33, Oséias 11, 10, Ezequiel 6, 8, Ezequiel 11, 7, Ezequiel 20, 34 e 41, Ezequiel 28 e 25, Neemias 1, 9, Isaías 43, 5, Isaías 56, 8, Miqueias 2, 12, Zacarias 10, 8. Então, esses textos falam sobre o quê? São profecias de que o povo judeu seria espalhado pelo mundo,
mas um dia eles seriam ajuntados de novo na sua terra e a nação de Israel seria restabelecida. Isso aconteceu. Ou seja, a Bíblia é verdadeira, as suas profecias se cumprem. Então é uma prova de que podemos acreditar na Bíblia. Fala-se muito sobre o conflito entre árabes e judeus. E onde vamos buscar a explicação para esse conflito? Na Bíblia. Não tem outra fonte que nos dê informações tão precisas a este respeito, senão a Bíblia. Então a Bíblia é verdadeira e ela está diretamente relacionada com os fatos dos nossos dias. Muito bem, eu falei aqui sobre diversos aspectos que justificam a crença na Bíblia. Falei do aspecto histórico, do aspecto profético, mas temos o aspecto espiritual, que para muitos pode ser o mais complicado. A Bíblia tem um aspecto sobrenatural. Então, se a Bíblia é confiável em relação às questões históricas e proféticas, deveremos considerar seriamente o aspecto espiritual da Bíblia. Neste ponto, nada melhor do que a experiência pessoal. Eu posso dizer que o que a Bíblia diz funciona. Está escrito na Bíblia, em Marcos capítulo 16, que em nome de Jesus, enfermos seriam curados, demônios seriam expulsos. E nós temos visto esse tipo de coisa acontecer. Eu mesmo fui beneficiado por um milagre. Certa vez eu recebi uma oração e expeli uma adenoide pelo nariz, no momento da oração. Então veja, uma experiência sobrenatural cumprindo o que a Bíblia disse que aconteceria. Então, prezado ouvinte, esses são alguns argumentos favoráveis à fé na Bíblia. É preciso que nós estejamos preparados, como disse o apóstolo Pedro, para respondermos com mansidão àquele que nos perguntar a respeito da razão da esperança que há em nós. Então nós temos estes argumentos, mas o principal é a experiência pessoal. Tudo pode ser combatido e questionado, mas a experiência que eu tive com Jesus, ninguém poderá desfazê-la. Ninguém poderá tirá-la do meu coração, da minha mente, da minha memória. Porque uma experiência real. Assim também, eu digo que você pode ter uma experiência com Jesus. Ore ao Senhor Jesus neste momento. Peça que Ele perdoe os seus pecados e que Ele entre no seu coração e que Ele transforme a sua vida. Amém.